Olá, gente linda, maravilhosa, inteligente, empreendedora deste canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui mais uma vez falar com vocês a respeito de governança corporativa, governança familiar e alguns mecanismos que a gente pode estar utilizando. Então esse vídeo eu fiz com auxílio do Felipe Esteves, o Dr. Felipe Esteves, que ele é especialista em holding familiar e holding rural, e é sobre isso que eu vou falar hoje, como eu já tinha avisado no vídeo anterior. Já quero avisar também que se você veio pelo portal Direito Profissional, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e fica por aqui que tem bastante vídeos bem legais, tá bom? Então, o assunto hoje é holding. Como eu já tinha falado, eu gostaria de fazer um vídeo especificamente sobre holding e trazer mais ou menos os benefícios. É um assunto um pouco complexo, né? Tem bastante aspectos técnicos e tudo mais. Mesmo que você assista esse vídeo, caso você tenha interesse em constituir uma hold para administrar os seus bens, ou você profissional, né, tem que dar mais uma pesquisada. Já aviso também que se você se interessar pelo tema, me manda uma mensagenzinha, deixa aqui nos comentários que eu tenho material bem legal. O Dr. Felipe também, que me cedeu o material dele para estar fazendo esse vídeo. Já quero agradecer o professor Felipe. Já quero pedir também para vocês seguirem ele lá no Instagram dele, que é Holding Familiar, só tem esse e é bem legal, pessoal, conteúdos bem bacanas, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Uma das preocupações que eu mais vejo de pessoas que constituíram patrimônio no decorrer da vida é como preservar esse patrimônio para gerações futuras. E isso vem se mostrando uma preocupação crescente. Esse tabu de fazer o planejamento sucessório antes da morte vem se quebrando e as pessoas têm notado que os benefícios de planejar a sucessão, eles são muito maiores, tanto financeiramente, a economia, de tempo, de dinheiro, de tributação, e além disso evita conflitos, né, depois da morte. Então os pais, né, os patriarcas, matriarcas que têm patrimônio constituído têm se preocupado cada vez mais em manter esse patrimônio, né, preservar esse patrimônio e prevenir conflitos futuros entre os herdeiros. Então, para vocês terem uma ideia, enquanto num inventário se gasta por volta de 20% do patrimônio entre custas judiciais, honorários advocatícios e impostos, com o planejamento sucessório, que é antecipado, esse custo cai para cerca de 5% do patrimônio. E além disso, tem uma vantagem enorme, que é você poder ir controlando essa tributação. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que isso se processa, mas é que os bens eles não precisam ser colocados todos juntos no capital social da holding. Então isso pode fazer com que você vá se planejando e aos poucos vai inserindo um patrimônio de cada vez e pagando o imposto só sobre esse bem que você incluiu. Isso é uma das vantagens. A holding ela pode ser constituída independente do interesse em planejamento sucessório, né? Algumas pessoas optam por constituir uma holding pelas vantagens tributárias que ela traz, como eu mencionei no vídeo anterior, enquanto que para pessoa física, por exemplo, o pagamento de imposto de renda sobre aluguéis chega a 27,5% numa empresa, né, numa pessoa jurídica, essa tributação é por volta de 11,3%. Então é uma diferença gritante e que por si só, né, se a pessoa tem muitos bens alugados, muitos imóveis alugados, já compensa bastante constituir uma holding para administrar pela diminuição da tributação em comparação da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas com relação à constituição de holding para o planejamento sucessório, ele também se mostra muito valioso, assim, é um procedimento que só tem a agregar para a família e, pelo meu ponto de vista, é muito mais salutar pela razão de não existirem tantos conflitos, né, pós-mortem, briga por inventário, as coisas que o pai deixou e tudo mais. Então, para a realização de um planejamento sucessório bem-sucedido, a gente vai precisar cumprir 3 requisitos. O primeiro é identificar os membros da família. A gente fala que é fazer um genograma dessa família, então identificar todos os membros da família e os herdeiros, né? Então nesse ponto pode ser se o filho é casado, se não é casado, né? Enfim, identificar ali as pessoas que têm direito a receber esses bens. O segundo passo é o conhecimento do patrimônio, então é necessário levantar todo o patrimônio.
A gente sabe de pessoas que têm imóveis em vários locais do país, imóveis no exterior, né? Então todo esse patrimônio deve ser levantado ali, catalogado, que se tenha uma ideia mais ou menos dos valores, né? Eu digo mais ou menos porque vocês vão ver mais pra frente que para a constituição da holding não precisa ser o valor real de mercado. E o terceiro é que haja reuniões familiares em grupo, né, para que essa família discuta sobre essas questões do planejamento em si, e também reuniões individuais quando já existem conflitos, né? Quando já existem conflitos de interesse entre os membros da família. Então, muitas vezes esse planejamento sucessório ele demanda ali que haja uma mediação, uma intermediação, às vezes uma separação de briga ali no meio, né, desses conflitos e tal. Então é necessário fazer às vezes reunião com um irmão, depois com outro irmão, para tentar ali chegar na solução. Depois que essas informações são levantadas, a gente vai fazer uma análise de toda essa situação e verificar se de fato a holding é a melhor alternativa, porque existem outras alternativas, há outras alternativas. Talvez a holding não seja a melhor, mas é necessário avaliar toda essa situação, a complexidade dos bens, a documentação existente, para chegar nessa conclusão, né? Se a holding é de fato a melhor solução para essa família. Então tá, apuradas todas essas situações e aí se chega à conclusão de que a holding é a melhor alternativa, eu vou explicar o que é a holding. A holding nada mais é do que uma empresa normalzinha, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, usualmente utiliza-se a sociedade limitada porque ela é menos burocrática. Por exemplo, a sociedade anônima, a lei exige que haja algumas publicações, que alguns atos sejam públicos, o que não acontece na sociedade limitada. Então, como que se constitui a holding? A gente vai lá, vai fazer um contrato social, e se você não viu meu vídeo de contrato social, tem aqui um vídeo que eu digo sobre a importância de fazer um contrato social bem feito. E na holding, essa importância fica muito clara, porque o contrato social da holding é que faz toda a diferença no momento de fato venha a ser necessário utilizar as cláusulas que ali estejam presentes. Então o que? Vamos constituir uma sociedade normal, uma sociedade limitada, ou a Eireli, muitas vezes a Eireli tem a integralização do capital social de R$100 mil e tem que ser em dinheiro. Mas se a pessoa dispor desse dinheiro, não tem problema nenhum, também pode ser Eireli. O usual realmente é sociedade limitada pela simplicidade, né, da constituição dela e enfim. Então aí o que acontece? Pega o contrato social, integraliza os bens, consta lá que o capital social da empresa é composto por todos aqueles bens lá. É muito importante, já vou dar essa dica aqui que eu ia falar no final, mas eu vou esquecer. Quando você for descrever os bens, que você descreva idêntico ao que está na matrícula, porque muitas vezes no próximo passo que eu vou dizer, que é quando esses bens são integralizados no capital social, o próprio contrato social serve para que você leve no cartório de registro de imóveis e averbe essa transferência da pessoa física para o capital social. Então, se não tiver escrito igualzinho tá na matrícula, muitas vezes o cartório pode se recusar a fazer essa transferência e é um problema que a gente não quer ter. Então, ou talvez você tenha que refazer o contrato social, ou, enfim, essa é a única alternativa na verdade. Tá, fizemos o contrato social, então colocamos os imóveis lá todos descritos que compõem o capital social dessa empresa, levamos o contrato social, depois de registrado na junta comercial, né, tudo isso, e aí levamos o contrato social no cartório de registro de imóveis e formalizamos essa transferência. Então esse é o primeiro ponto. Muito importante aqui eu frisar também que esse contrato social tem aquelas cláusulas obrigatórias que está prevista na Lei de Registro de Empresas Mercantis, né? A Lei 8.934 de 1994, para quem quiser dar uma olhadinha. Então aquelas cláusulas obrigatórias, objeto, destinação, duração, enfim, esses requisitos obrigatórios. Na hora de fazer o contrato social é sempre bom estar acompanhando ali do ladinho a lei, eu sempre faço isso, mesmo advogando faz algum tempo, né? Todas as vezes eu pego de novo a lei seca e dou uma olhada para que nenhum requisito fique de fora. Então também já fica essa dica. E aí, pois bem, o que vai ser a sacada agora da holding, que é o que eu vou dizer agora, quanto à sucessão patrimonial? O que acontece? Quando a gente vai integralizar esse capital social na holding, a gente vai colocar nesse contrato social mais algumas cláusulas que são obrigatórias, né, para quem quer fazer o planejamento sucessório através de holding, obviamente, né? Então, o que acontece?
A pessoa jurídica, ela goza de autonomia patrimonial. Isso quer dizer o quê? Que os bens da pessoa jurídica são diferentes e não se confundem com os bens da pessoa física. E aí, nesse momento, depois de constituída a empresa, que deverá ser constituída no nome do proprietário de todos os bens, o que a gente vai fazer é uma doação das cotas sociais para os herdeiros na medida percentual de que eles tenham direito. Então, constituída a holding, capital social integralizado, pegamos esse capital social e doamos essas cotas aos herdeiros. E essa grande sacada está aqui, porque essa doação ela é feita gravada de usufruto vitalício. Isso quer dizer o quê? Que enquanto o pai, dono, for vivo, ele usará e gozará dos frutos e direitos provenientes dessas cotas sociais. Então quer dizer o quê? Só a propriedade nua dessas cotas é que serão doadas para os filhos. Na prática, o pai e a mãe, quem constituiu a holding, vai continuar sendo o proprietário, recebendo, pagando, dando quitação, tudo isso referente a essa holding e a essas cotas sociais. E além disso, os donos de todo o patrimônio, eles são os administradores da holding. Vai constar lá no contrato social que eles são os administradores. Então, enquanto eles estiverem em vida, esse patrimônio, no caso, continua sendo deles, os frutos, todo aluguel que for recebido, tudo isso vai continuar sendo propriedade do real dono, até o seu falecimento. E além disso, nesse contrato social, a gente vai colocar o que a gente pode chamar de cláusulas restritivas, que são o quê? Uma forma dos pais proprietários garantirem que esses imóveis não serão hipotecados, vendidos, doados, etc. E também não se comunicarão com os bens dos cônjuges desses herdeiros, por ocasião de um divórcio e tal, então que, por exemplo, a esposa do filho não tenha direito a esse patrimônio. Então eu vou mencionar essas cláusulas aqui e explicar mais ou menos como elas são, Então é a cláusula restritiva de inalienabilidade. Isso quer dizer o quê? Não pode vender, tá? E vai estar escrito no contrato social que as pessoas que receberam essas cotas sociais não podem vender esse patrimônio. Incomunicabilidade, que é o fato de que esse patrimônio não vai integrar o patrimônio das esposas e dos esposos, desses filhos, então não entra isso quer dizer, na prática, não entra no divórcio. Cláusula restritiva de impenhorabilidade. Então, meu filho, mesmo sendo proprietário dessas cotas sociais, e, portanto, do patrimônio, ele não pode ir no banco e penhorar, hipotecar para pegar um dinheiro e etc. Isso impede que esse patrimônio seja dilapidado. E a cláusula restritiva de reversão. A cláusula de reversão, ela está prevista no artigo 574 do Código Civil e ela permite que, em caso da morte do donatário, então da pessoa que doou as cotas, essas cotas voltem ao patrimônio do pai. Como a gente, no caso, não tem interesse que essas cotas voltem, pode ser previsto que elas vão ser distribuídas entre os herdeiros e tal, mas enfim, essa é uma outra situação. Quero mesmo aqui explicar essas cláusulas, a existência delas. Uma observação também que eu acho importante fazer é a análise que a gente tem que fazer a respeito do objeto social dessa holding. Por exemplo, quando a holding ela vai ser aberta para administração de aluguéis, tem que ter um pouquinho de cautela, porque embora da pessoa física para a pessoa jurídica haja uma diferença enorme na tributação, tem o imposto municipal, que ele incide sobre aluguéis quando a empresa se dedica ao trabalho preponderante, a atividade preponderante dessa empresa é de aluguéis. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, como volto a dizer, tem que ser analisado caso a caso, mas ainda com essa incidência do ITBI, que é o imposto municipal, no fim das contas acaba valendo a pena ter a holding, mesmo para administração de bens alugados, imóveis alugados. Outra vantagem muito importante da holding é que quando a gente faz um inventário, a gente tem que colocar o valor real, o valor de mercado e muitas vezes o valor de avaliação, Muitas vezes no inventário o juiz pede para que os bens sejam avaliados por um avaliador mesmo, tenha lá o documento certinho do valor de mercado. Quando a gente abre a holding e integra lá no capital social, integraliza no capital social os bens, a gente pode usar o valor dos bens que foi declarado no imposto de renda nos últimos anos. Então isso
demonstra assim, uma diferença enorme, porque normalmente o valor dos bens que a gente declara no imposto de renda é muito abaixo do que o valor de mercado, né? A mesma coisa por ocasião do contrato de compra e venda, quando vai registrar lá no cartório, normalmente é um valor muito mais baixo do que realmente foi pago. E isso acontece muito, então não é necessário mandar avaliar o bem. O valor que você já declara no imposto de renda é o valor que vai ficar no contrato e é por esse valor que você vai ser tributado. Então dá uma diferença gigantesca. Então, para vocês terem uma ideia da diferença que dá desses valores, tem um casinho aqui, por exemplo. José possui 2 imóveis com valores declarados no imposto de renda em 100 mil reais. Então, o valor total dos imóveis dele dá 200 mil reais. Mas a gente sabe que o valor de venda desses imóveis é 500 mil reais cada um. Então, ele tem um patrimônio total real de 1 milhão de reais. Então, quando, por ocasião do falecimento dele, fosse feito um inventário, a gente estaria falando em 4%, por exemplo, aqui no Paraná, da tributação do ITCMD, e isso daria, na prática, 40 mil reais, se fosse no inventário. Integralizando esses 2 imóveis no capital social de uma holding, esse valor seria 4% de 200 mil reais, o que daria 8 mil reais. Então a gente vai de 40 para 8. Pensa a diferença que isso dá, se não compensa muito fazer planejamento sucessório. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem aqui me acompanhando, que sempre tem vídeos bem legais. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e fica por aqui que vai ter mais.